Bons dias, meus queridos alunos. Vamos lá, mais uma aula de radiologia industrial. Bom, na última aula nós falamos sobre preservação de alimentos, né? Foi citado que no Brasil esse procedimento, né, utilizando radiação, ele já é aprovado, foi aprovado desde a década de 70. É bastante efetivo para inibir e reduzir as perdas naturais provocadas por esses processos fisiológicos, né, como brotamento, maturação e envelhecimento. Elimina ou reduz micro-organismos, parasitas e pragas sem prejudicar o alimento. Esteriliza os itens em suas próprias embalagens, ou seja, é a embalagem final, encaixotada lá, dependendo do material que for revestir, né? Se não for nenhum material metálico de número atômico alto, por exemplo, chumbo, né? Então vai ser bastante efetivo. Normalmente são embalados em caixas de plástico, papelão revestido com plástico, caixotes plásticos, então não vai oferecer nenhuma resistência à esterilização utilizando radiação, né? Os materiais que podem ser esterilizados, né, são aqui alguns que foram citados: especiarias, condimentos, ervas, carnes, frutas secas e etc. Com relação aos processos de irradiação de alimentos, eu trouxe esses três na última aula, acho que a gente acabou encerrando, né, nessa parte dos slides. E aí a gente fala da radurização, radiciação e radapertização. Tá. Qual é a dica que eu dou para vocês no caso de memorização, aprendizagem desses três processos que são diferentes, tá? Primeiro que eles vão ser classificados através das doses, né? Tem o procedimento de doses mais baixas, de doses intermediárias e os de dose e o procedimento de doses mais altas, né? Mais elevadas. Então, eu sugiro para vocês memorizar primeiro radurização, né? Radurização. Principalmente porque ele só é mencionado, só tem um termo de relação, que é radurização. Radurização a gente vai relacionar sempre. Eu sugiro até que vocês peguem papel e caneta e coloquem aí radurização do lado doses baixas. Eu não vou questionar na prova se você sabe a dose, enfim, mas eu preciso que você entenda que essa classificação, essa diferença desses procedimentos é baseada nas doses. Então, radurização é o de doses mais baixas, tá? Que é por onde eu sugiro que vocês iniciem a memorização. E aí, radiciação, radicidação ou radiopasteurização, eles são o de procedimento que utiliza doses intermediárias. Se a gente for por memorização, pela quantidade de termos, eu diria que o segundo em memorização vocês deveriam fazer o de doses elevadas, radapertização ou esterilização comercial, né? Porque só são dois termos. O de dose intermediária são três termos para se referir à mesma coisa. Então, vocês memorizam o de doses baixas, radurização, o de doses elevadas, radapertização ou esterilização comercial. E, por eliminação, a gente vai o radicidação, radiciação, radiopasteurização, porque é a classificação, o processo que tem mais termos para se referir, né? Então, radurização, radiciação e radapertização, né? Doses baixas, doses médias ou intermediárias e doses elevadas, tá? As doses variam entre 0,25 kg até 70 kg. Com relação aos alimentos, é obrigatório pela legislação vir a informação no rótulo de que aquele alimento passou por processo de esterilização por radiação, processo de evitar, né, os processos fisiológicos
aumentando o tempo de prateleira, a verdade é essa, né, desses materiais, pela eliminação de micro-organismos, bactérias, enfim. Então, ó, dizeres exigidos para alimentos em geral e específico do alimento. Deve constar no painel principal alimento tratado por processo de irradiação. Ingrediente irradiado deve ser declarado na lista de ingredientes entre parênteses após o nome do mesmo. O que eu tenho lembrança, assim, o material ou o alimento que vinha no rótulo, vocês sabem Ruffles, aquelas batatas? A de cebola, não tenho certeza se os outros sabores vêm, tá? Mas especialmente a de cebola, lá na lista de ingredientes, vem sim lá a informação dizendo que a cebola foi esterilizada por processo de irradiação, certo? Então, a única lembrança que eu tenho de alimentos assim mais comuns que a gente pode ter acesso no dia a dia seria as batatas Ruffles, certo? Aqueles pacotinhos lá. Então, vamos lá. Quais são as vantagens do procedimento de utilização de radiação na indústria para esses fins, né, que a gente acabou de discutir? As vantagens são não deixa resíduos, pode ser feito tratamento nos produtos já embalados, não utiliza químicos, né? Enfim, reduz a utilização de produtos químicos, conservantes e etc. Provocam menores perdas nutricionais, porque não vai interagir, né, com o alimento lá. A radiação ela só vai interagir com a matéria viva. E a única matéria viva presente nesses alimentos, já embalados para serem direcionados para a prateleira, são as bactérias e os micro-organismos que vão ser eliminados. Não interfere termicamente nos produtos, então eu posso fazer, submeter esses alimentos, tanto gelados, congelados, quentes, enfim, não importa o estado térmico daquele alimento, tá? Então, se ele precisar ser mantido sob congelamento, pode ser feito o procedimento, melhor ainda se o ambiente for frio, né, por conta dos equipamentos. Menor custo, comparando-se com outros processos. O grande problema é a instalação, né? Dependendo se for um equipamento, um acelerador de elétrons, aí que é um equipamento de grande porte, então a instalação, no processo de montagem, de instalação do ambiente é que vai ser um pouco caro, mas aí a longo prazo o custo vai ser bem menor, até porque não vai ter que estar comprando insumos químicos para adicionar ao processo, enfim. Sem contar que fica mais higiênico, porque o material ele pode ser esterilizado utilizando radiação dentro da sua embalagem final, já dentro do empacotamento final, tá? Quais são as limitações? Sem efeito residual, o alimento pode sofrer nova infestação. Como a gente sabe que nesse processo de irradiação, o que vai acontecer não é um contato com o material radioativo, e sim apenas com a energia, então não vai ficar efeito residual no alimento, tá? Então, se por acaso aquela lata, aquele pacote, aquela embalagem for perfurada, enfim, passar por algum processo que venha violar aquele alimento, ou até mesmo pelo tempo, né? Porque a gente vai ver que consegue também fazer esse procedimento com alimentos já cozidos, fritos, né? Para aumentar a durabilidade daquele material. Então, como não existe efeito residual de radiação, ou seja, não está contaminado, o alimento ele pode sofrer uma nova infestação de micro-organismos, bactérias, enfim. Não é recomendado para todos os tipos de alimento, a gente vai ver alguns, né, que podem passar por esses processos. Os alimentos devem ser transportados até o irradiador, então não há possibilidade de trazer, né, dependendo do que for feito, dependendo da quantidade de alimentos, dependendo da dose que vai ser utilizada, não há possibilidade de trazer o equipamento para fazer isso dentro de um galpão, dentro de
como é que eu posso dizer, de um mercadinho, entendeu? Então, a capacidade limitada de processamento, né? Vai ter também quantas caixas eu posso empilhar, qual é o número máximo de empilhamento que eu posso ter para que o processo de esterilização seja eficiente lá na última caixa, lá na caixa que está por último, né? Ou a primeira caixa. São ineficientes no que diz respeito a vírus, porque os vírus eles necessitam de doses muito altas. E como os vírus eles se modificam, né, ao longo do tempo também, não é recomendado pelas organizações de pesquisa que seja, por exemplo, eu vou eliminar o vírus o coronavírus. Só que a gente conhece a estrutura do corona nesse momento, né? Porém, ao longo do tempo, podem ocorrer modificações na estrutura, no DNA desse vírus. Já se estuda, né, isso, já foi observado, já se foi falado que já houveram modificações no corona, né? Então, como os vírus são muito automodificáveis, autoadaptáveis, as organizações de pesquisa e de segurança não recomendam o uso para eliminação de vírus. Então, alguns alimentos, aqui tem exemplos de alguns alimentos irradiados, né? Nós temos aí cebolas, bananas e mamão, tá? Então, as cebolas irradiadas há 6 meses, que são as da direita, né? Desse quadradinho azul que tem aí com as cebolas. E as cebolas de controle. O alimento de controle é aquele que a gente não faz o processo para que veja o comportamento dele com o passar do tempo. Então, 6 meses depois, sem o processo de esterilização, elas começam a apodrecer, literalmente. Antes disso, houve brotamento, a gente consegue ver aí os fiapinhos lá da cebola nascendo, né? E a banana, né? São alimentos, banana e mamão são alimentos que têm pouco tempo de prateleira, né? A gente sabe, mas se eu quiser enviar a banana lá para Austrália, dependendo da carga, eu posso mandar de avião. Massa, show, chega rapidez. No entanto, se eu não quiser, se eu quiser mandar uma carga maior, se eu não quiser dispor de um avião, se eu não dispor de um avião para fazer esse trajeto, e se eu quiser fazer um envio dessa carga, desses containers cheios de banana lá para a Austrália, quanto tempo passaria no mar? Né? Então, aí, esse procedimento já aumentaria esse prazo para o início da maturação. A gente vê aí a banana. Normalmente, esses alimentos, eles são feitos testes em 6 meses, né? 3 a 6 meses. Então, a banana, para que aconteça essa maturação dela, dependendo do grau que ela esteja, né, de maturação, a gente vê uma banana verde. Dependendo da banana, porque como o pessoal coloca carbureto, né? Hoje em dia não passa, acho que não passa uma semana a banana para chegar nesse estágio de amarelamento e começa a escurecer a casca. Sem contar que o carbureto faz com que a banana fique com a casca pretinha, né? As reações químicas que eles provocam no alimento fazem com que essas características fiquem bem evidentes. Tem o mamão aí embaixo, né? O de controle, totalmente apodrecido, mofado, enfim. E o irradiado está ali, ainda no processo de maturação, ali meados do amarelamento, né? Eu havia falado para vocês que há possibilidade de utilização de radiação para esterilização de materiais ou de alimentos já preparados, né? A gente está vendo aqui um filé de frango assado, irradiado e um não irradiado. A diferença entre um e outro aqui é que um continua com o mesmo aspecto, livre de fungos, bactérias, enfim, e todo o processo que ocorre quando ele não passa por processo de esterilização por radiação. O tempo
né, de pós-esterilização, tem aqui embaixo 12 meses, tá? Então, depois de frito, uma embalagem a vácuo, lógico, né? Existe todo um preparo para que esse material possa passar todo esse tempo sem sofrer nenhuma ação, nenhum dano, né, por micro-organismos e bactérias ou danos naturais do processo, para facilitar, né, essa conservação. Nós temos aqui também pasteurização a frio, material irradiado. Aqui são 30 dias de uma para outra. Tipo uma massa de pizza, né? E o não irradiado, já está todo mofadinho. Aqui, o mamão irradiado e o de controle. Já amadurecendo, iniciando aqui o processo de apodrecimento. E aqui é a nossa querida cebola lá do último slide. Processo de irradiação para evitar brotamento são batatas. Batatas, isso. Batatas ou cebolas? Cebolas, perdão, cebolas. De onde eu peguei essa imagem. E aí, ó, o irradiador tá ali no centro. E dependendo do tipo de material, né, a largura desse tanque onde estão os sacos, né, de cebolas, essa cebola que está bem mais para cá, ela precisa sofrer basicamente a mesma dose da que está lá na frente. Então, com a radiação não tem esse prejuízo, porque dependendo do tipo de radiação que for utilizado, vai ser bastante penetrante, né? Tá aqui o irradiador. Esse é um irradiador de grande porte. A gente vê a alimentação do radiador. Tem aqui o carrinho, né? O carrinho de carga fazendo a alimentação. Aí aqui dentro vai ter uma esteira que vai passar, né? Por perto da fonte radioativa e vai ser feito o processo de irradiação. Desculpa. Irradiação, que não é a mesma coisa de contaminação. A fonte radioativa vai estar aqui embaixo, na piscina de armazenagem. A câmara de irradiação é aqui em cima, recebendo apenas as energias emitidas pelo material radioativo que está aqui embaixo. Nesse processo pode ser utilizado emissores gamas, dependendo da energia necessária a ser utilizada, ou pode ser um irradiador um acelerador de elétrons, que vai liberar radiação de alta energia do tipo X. E aí faz esse processo, né, de alimentação do irradiador. Ele vem, passa por aqui, recebe a radiação e volta saindo pelo sistema de descarga, tá? Aqui é quando já vai sair o material já completamente esterilizado, né, pelo processo de irradiação. Algumas outras utilizações das radiações, né, dentro da área agrícola, tá? A gente consegue fazer, produzir alimentos, né, plantas, frutíferas, na verdade, mutantes, mas mutantes não no caso do termo fantasioso, e sim no que diz respeito modificados, né? A gente consegue eliminar, por exemplo, sementes de laranjas utilizando modificação de gene para não desenvolvimento e não produção das sementes, né, da própria laranja. E aí a gente consegue produzir esse fruto modificado, que é o que a gente chama de fruto mutante. Consegue também acelerar a produção, aumentar a produção, diminuir o tamanho de árvores, por exemplo. A mangueira tem, sei lá, 3 metros de altura. Eu consigo uma mangueira com 1,5 metro com a mesma quantidade de produção. Só vou modificar o gene que vai fazer com que ela se desenvolva para uma altura maior, certo? Modificação de coloração de flores. Acho super interessante esse processo. Temos o exemplo do crisântemo, um material de controle, que é o clarinho aqui, o rosa claro, e o alaranjado mutante, né? Mutante modificado geneticamente utilizando o processo de radiação. Bom, alguns alimentos, deixa eu ver o tamanho aqui dessa tabela.
Alguns alimentos eles podem sim passar por processo de irradiação. Os mais adequados, os que já foram testados e os que são garantidos, são esses que estão na tabela, tá? Então aí, carne, frango, peixe, marisco e alguns vegetais, tá? Podem ser esterilizados, né? Utilizando a radiação. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui para eu conseguir ler. A dose absorvida desses alimentos, né, desses tipos de alimentos, vão ser de 20 a 70 quilogramas. Eles vão passar por processo de esterilização. Os produtos tratados podem ser armazenados à temperatura ambiente. Tá? Então, uma segunda categoria seriam as especiarias. De 8 a 30 quilogramas, reduz a contagem de micro-organismos, destrói insetos, substituindo produtos químicos. Carne, frango e peixe. Também podem ser esterilizados utilizando radiação com dose de 1 a 10 kg. Nesse processo, vai retardar a deterioração, né, a deterioração, mata alguns tipos de bactérias patogênicas, por exemplo, a salmonela que a gente acabou falando, né? Morangos e outras frutas, morango que é uma fruta super sensível à questão de refrigeração, apodrece, né, azeda com muita facilidade. Tudo que a gente fizer com morango precisa ser consumido rapidamente. Quando a gente compra aquelas caixinhas, muitas vezes, só o tempo de chegar em casa, a gente já nota que teve um processo de deterioração lá do morango. Então, morango de 1 a 4 kg aumenta o tempo de prateleira, retarda o aparecimento do mofo, que é um dos maiores problemas que a gente consegue destacar assim, em morangos, mamão, kiwi, né? Deixa eu ver o que mais. Repolho, né? Como é o nome do outro lá da arvorezinha verde? Tem couve-flor e tem brócolis, tá? Grãos, frutas e vegetais, de 0,1 a 1 kg. Mata insetos e evita sua reprodução, podendo substituir parcialmente os fumigantes. Banana, abacate, manga, mamão e outras frutas não cítricas pode ser retardada a maturação, utilizando a dose de 0,25 a 0,35. Como é que foi descoberto, professor, essas doses? Testes, né? Testes, estudos, aí eles foram avaliando. Vamos fazer com uma dose de 0,1. O que é que vai acontecer? Acontece isso, mas também o alimento ele precisa ser refrigerado, precisa estar num ambiente mais frio. 0,25 consegue retardar a maturação? Consegue, mas ele mofa? Mofa. Em quanto tempo? E aí eles foram fazendo os estudos e as anotações para determinar qual seria a dose adequada de radiação para o fim específico que ele precisaria, né? Que eles precisariam. Então, carne de porco de 0,08 a 0,15 kg vai inativar a bactéria Trichinella. Batata, cebola e alho de 0,05 a 0,15 vai inibir o brotamento, tá? E aqui tem uma relaçãozinha aqui embaixo de 1 joule por quilo é igual a 1 Gray, certo? Não sei se a gente já fez a disciplina, acho que, não sei se vocês já pagaram a disciplina de dosimetria, que é quando a gente descobre, né, as doses, enfim, as doses limites. Eu acredito que não. Mas, não sei se vocês já pagaram, que tem... mas vamos lá. Essa é uma relaçãozinha para a gente entender, né? Que é 1 joule por quilograma é igual a 1 Gray. E aí a gente fala na ordem de quilogray, ou seja, 1000 vezes, né? Acima do Gray. Existe também a possibilidade de esterilização de produtos médicos. A gente tem uma infinidade de coisas aí, né? Frascos, equipos, bisturis, seringas, agulhas, esparadrapos, uma série, sondas, uma série de materiais que podem ser esterilizados utilizando radiação ionizante.
Vantagem, não precisa de contato humano e nem contato com nenhuma superfície. Ele pode ser embalado na embalagem final e passar pelo processo de esterilização e vai estar muito seguro, certo? Irradiador de produtos médicos, aqui a gente vê, né, irradiação de embalagens, né, que, sei lá, pode ser usado para diversos fins, sei lá, desde a armazenamento de soro, medicamentos, comprimidos, enfim. Há também a possibilidade de utilização da radiação para preservação de patrimônio. Poxa, se eu já sei que as radiações, elas têm, dependendo da dose empregada, elas têm a capacidade de eliminar micro-organismos, bactérias, inibir ou retardar o desenvolvimento de fungos. Então, por que não utilizar na preservação do patrimônio? Poxa, se eu precisar limpar um quadro que tem, sei lá, 1000 anos, eu posso utilizar um material químico nessa superfície? Não. Primeiro que não é interessante nem tocar, nem as bactérias da minha mão devem ter contato com uma obra de arte que tenha um tempo de produção desse, né? Porque até o meu próprio suor vai deteriorar ali. Então, o que é que se faz? Prepara-se um ambiente e faz a esterilização, a eliminação de fungos, bactérias, micro-organismos, daquelas obras de artes, utilizando radiação. Não vai precisar entrar em contato com a pele de ninguém, com a mão, com material químico nenhum. Apenas utilização de radiação. Certo? Além do que a gente já sabe que a presença do carbono 14 permite que a gente faça datação, né? De corpos, né? Foi assim que foi feita a datação do homem de Neandertal. Então, há a possibilidade também da datação, né, nessa parte de perícia, de corpos, né? De identificação, de data de morte, de data mais ou menos, né, o período que aquela pessoa, aquele ser conseguiu viver ou viveu naquela determinada região. Produtos farmacêuticos, comprimidos, né, de uma forma geral. Aqui tem um frasco de medicamento, né, a embalagem já pronta para liberação. Foi feito o ensaio e a identificação de um corpo estranho lá dentro do frasco de comprimidos. Também é realizada, né, a esterilização de materiais como maquiagens, né, blushes, batons, esmaltes, enfim, uma infinidade de utilização. A radiação ela é muito versátil na área da indústria. Modificação de materiais, a gente viu de flores, né, de frutas e frutíferas, plantas, e tem a modificação de materiais, como por exemplo, coloração de madeira, né, coloração de frascos de vidro. Bom, a gente vai parando por aqui, né, já está chegando o nosso tempinho, e a proposta se mantém. Toda vez que vocês assistirem um vídeo, o interessante é que vocês façam um resumo desse vídeo. Tá? Eu acredito que a gente fez do primeiro vídeo, do segundo eu não passei, terceiro, esse é o quarto. Né? Esse é o quarto vídeo, se eu não estou enganada. Sendo o quarto vídeo, vocês vão agora juntar as ideias principais, escrever no caderno de vocês e vão, quando organizar as ideias, vão digitar lá no formulário do Google que eu vou liberar em link para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.